E como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, é um frio danado, né? É verdade, hoje está bem frio, verdade. E o pessoal ainda diz que vai esfriar mais, né? É só por enquanto é só uma degustação. Não, degustação, é verdade. E falando de degustação, nada melhor do que uma degustação de vinho com frio, né? Nossa, é verdade. Mas muito Com obrigado, certeza. Silvia, por você ter aceitado o meu convite. Sei que a sua agenda é sempre bem cheia, mas você reservou essa uma hora aí de bate-papo comigo e com as pessoas que seguem aqui o meu Instagram, o LinkedIn. Vai ser um prazer conhecê-la mais a fundo, né? A sua história. E você que trouxe esse assunto empoderamento feminino numa época que eu imagino nem existia esse termo, né? As pessoas nem Acho que o comentavam pessoal nem pensava nisso, viu? isso aí. É muito louco. Então, para começar, eu queria saber um pouquinho mais, se você poderia dividir conosco, né, de forma bem tranquila. Você tem o tempo que você quiser para falar sobre a sua história, que deve ter começado aí quando? Como pessoa, como profissional. Fica à vontade. Como profissional, tenho 51 anos de profissional. E Olha só. comecei sempre nessa parte do desenvolvimento, né? Eu gostava de ensinar, então eu fui fazer, fui alfabetizar crianças. Olha, Depois eu troquei para alfabetizar adultos, num treco que ninguém lembra mais, que chamava Projeto Mobral, que era um projeto de pegar adultos que não tinham nenhuma escolaridade e trabalhar com eles. Foi uma experiência e tanto, porque eu acabei aprendendo a considerar com atenção pessoas que tinham várias necessidades e que na época, aos 20 e poucos anos de idade, eu nem enxergava. Então foi um bom conhecimento. E por aí que eu fui caminhando nessa história do desenvolvimento, né? Porque foi ficando cada vez mais interessante esse assunto de olhar o desenvolvimento de uma outra forma, né? Aí andei passando pelo treinamento do Unibanco, aí depois fui para a Drogasil e fiquei lá 27 anos. E aí, quando eu achei que eu me aposentei e não ia fazer mais nada, eu comecei uma nova carreira que, fazendo a conta, já tem mais de 25. Uau! Então, é aquela história, eu tinha, 27 para trás, de Drogasil para trás, e depois agora eu já vou completar 25 como consultora, como mentora na indústria farmacêutica, né, na área farma, no varejo e na área farma. Que coisa, então, é uma trajetória divertida. E, com certeza, porque você está aí até hoje, né? Se não fosse divertida, tenho certeza que você não estaria aí nessa mesma, nessa jornada. E como é que foi esse início aí? Porque eu imagino que você pegou uma época onde as mulheres eram muita exceção, né? Você se manter mulher num universo que era muito masculino, eu fico imaginando o desafio que você passou, né? É aquela história. Eu fui fazer a parte de educação basicamente porque era uma carreira feminina, tá? E aí, no meio do caminho, eu descobri que existia treinamento de pessoas, ou desenvolvimento de pessoas. E fui trabalhar nessa área, me aventurei, fiz uma seleção, entrei no Unibanco para essa área de treinamento de agências comerciais, né? E nessa época, era aquela história, para cada 10 funcionários que trabalhavam nas áreas internas, você tinha 8 homens e 2 mulheres, olhe lá. Né? E o pessoal já pensava que aquela história, aquela pessoa, ela não existia muito, né? Porque o que essa mulher está fazendo aqui? O que ela quer, ou que competências ela tem para trabalhar? Felizmente, eu vim de uma família que vinha muito à frente do seu tempo, então isso para mim não foi um impeditivo, mas que era uma barra, era.
porque toda vez que você ia representar a tua empresa, a tua organização em algum lugar, e você chegava, o grupo era enorme. Existiam eventos, por exemplo, de treinamento e desenvolvimento, que 90% eram homens. E as mulheres, o pessoal olhava e dizia assim, ah, deve ser uma psicólogazinha, ou secretária do diretor. Uhum. Tá? Já começava por aí. O pessoal achava até que psicóloga mulher também não era competente. Então, era um trabalho de dia a dia de você se colocar no seu lugar para mostrar que o que interessava não era a cor, raça, a identidade, nada disso, que nem se pensava nisso naquela época. Mas o importante era mostrar que homem e mulher tinham competências. E que o que valia era a competência, não era se era homem ou mulher. Mas foi uma barra, viu? Durante muitos e muitos anos era difícil. E até quando você fazia uma coisa como a gente está fazendo aqui, né? O pessoal chamava para você fazer uma palestra. E o pessoal dava um nome feminino para a palestra, quer dizer, tinha uma mulher sendo a palestrante, o grau de adesão era muito pequeno, inclusive das próprias colegas mulheres. Olha só. Uhum. Então, teve uma época... preconceito da própria mulher. Da própria mulher. Então, em algumas épocas, na época de congressos de T&D e coisa assim, sempre se colocava um homem na frente. Então, digamos, o Alexandre chama a Silvia. Não a Silvia apresenta o Alexandre, ou a Silvia e o Alexandre falam juntos. Não, você era a pessoa que convidava. Porque, em sendo homem, você acabava trazendo mais gente para a plateia. Olha que coisa maluca isso. Estou falando de 73, 74, né? Um monte de gente que está aqui com a gente tinha nem nascido. É verdade, é verdade. E você, eu comecei na indústria farmacêutica em 97, e me lembro que naquela época, na minha equipe, devia ter uma mulher, 2 mulheres, eram muito poucas farmacistas, né? Naquela época. É verdade. E quando você visitava a farmácia também, era muito difícil de encontrar mulheres. Isso foi depois da década, né, de 2005 para cá, eu acho que foi mudando isso. Mas até então... 2000, ela começou a mudar em 2003, por aí. Isso. E aí não teve mais para ninguém, né? Começou a ser o pessoal mostrando, na verdade, a que veio. E não era uma escolha, era uma forma de mostrar a competência. Né? Isso. E as próprias entrevistas, né, elas começaram a ser também direcionadas para a competência. Consequentemente, as mulheres começaram a mostrar que realmente tinham essas competências. Não era o sexo masculino ou o sexo feminino. Mas nós tinha muito preconceito, viu, Alex? Porque o pessoal dizia assim, vai contratar a mulher, de repente ela vai visitar as farmácias, será como ela vai estar vestida, como ela vai se portar, etc. e tal. Quer dizer, as próprias corporações duvidavam de que uma profissional poderia ser uma profissional como deveria ser. Né? Isso, verdade. É verdade. Um absurdo. Então, assim. Isso, nós vamos pular um pouquinho, assim, de 2003, que nós estamos falando, vamos pular para agora. Né? Opa, ótimo. Podemos? E aí a gente é num momento único na história aí, né? Nunca eu imaginei, você também não viveu, ninguém que está aqui conosco viveu esse momento da Covid-19. Na sua opinião, como manter a liderança no varejo farmacêutico, apesar desse cenário tão desafiador, né? Porque ele é muito inédito. Ninguém está podendo olhar para trás, né? Nós estamos olhando para frente para aprender, né? A verdade, né? Olha, felizmente, um pouco antes da pandemia, ele já estava bastante desafiador. Em qualquer área, no varejo alimentos, no varejo farma, nas indústrias, etc. e tal. Já estava havendo uma certa movimentação. O que aconteceu com a pandemia é que ela acelerou muito esse tipo de coisa. Não se poderia imaginar que a pandemia faria uma grande transformação no mercado como ela fez. E ela ainda não fez tudo, ela fez uns 25%. Os 75% são de agora para diante.
é neste segundo semestre e mais determinantemente no próximo ano, porque a gente ainda vai ver muita modificação por aí. Uhum. E quais as modificações que você percebe que podem acontecer, que você já viu fora do Brasil, por exemplo? Tem algo assim que te chama a atenção? Olha, as modificações, fora esse mecanismo todo do trabalho em home office, o trabalho misto, etc., que vai continuar existindo, vai mudar de cara mais para adiante, mas ele vai continuar existindo. Isso, tá? De várias formas. Os contatos existirão também. Muita gente percebeu, e ouvindo ontem, eu estava ouvindo um palestrante comentando o seguinte, que inclusive toda essa área de eventos que ficou muito prejudicada nesses anos, né, o pessoal também se redescobriu e entendeu que em abrindo as convenções, o encontro presencial, tudo isso que poderá e virá, com certeza, nos próximos anos, eles precisam incluir todo o digital. Ou seja, aquela palavra que agora é moda, que chama digital, que é o físico mais o digital, ela será determinante nos encontros, nos grandes encontros das pessoas, nas convenções, nos seminários, nos treinamentos, etc. e tal, porque se descobriu que grande parte de um público que faria adesão a várias coisas desta natureza não tinha alguns impeditivos financeiros, de deslocamento mesmo, principalmente no Brasil por causa da malha aérea, fora do Brasil pelo custo. O pessoal descobriu que esse povo todo pode entrar junto na história. Então, nós vamos ter uma transformação corporativa, ou seja, interna, mas vamos ter uma grande transformação no sentido de qual é a amplitude que a gente vai pegar, né? E que é muito maior. Parece que nós todos viramos uma rede de TV, né? Tipo isso aí. Um evento da Fórmula 1. Tem o presencial é verdade. E a gente assiste no mundo todo aquela corrida. Da mesma forma pode acontecer com os congressos, os eventos, né? E o pessoal descobriu que aquela história, uma parte ia na corrida presencial e o resto via pela TV. Então, corporativamente, ou em eventos, ou em grandes coisas, a gente agora aprendeu que isso é um fato também. Isso é um fato, né? isso. Hoje é um fato. Imagina deslocar uma pessoa do Amazonas, né? Antigamente se deslocava, a pessoa demorava um dia para chegar no evento. Não precisa muito. Nós dois tivemos essas experiências com a malha aérea brasileira. Eu viajando pelo Academis do MS Genéricos, às vezes eu tinha que me deslocar do Rio Grande do Sul para Manaus. Era um dia de viagem. E você passa por Guarulhos, Guarulhos passa por Brasília, Brasília passa não sei aonde para chegar em Manaus. É verdade. Né? E isso a gente está falando de 3 anos atrás. Né? É verdade. Então, muitas vezes, a gente não conseguia dar conta de fazer os trabalhos em função do deslocamento. Imagina quanto simplificou instantaneamente, e pior, foi na marra, né? No primeiro ano, o ano passado, foi meio na marra. Isso, é verdade. Todo mundo teve de reaprender. Reaprender, teve de aprender algo que nem sabia, né? Todo mundo é verdade. Fazer visita, no caso da visitação médica, fazer visita remota, coisa que a gente nunca fez. O médico não sabia como utilizar os recursos. E hoje, um ano depois, parece que todo mundo fala para a câmera como se estivesse presencialmente, né? Verdade. Eu me sinto aqui, parece que você está aqui em casa, a gente tomando um café. Batendo, tomando um café, é verdade. Isso aí, ó. E hoje, com essa nova, esse novo cenário, na sua opinião, quais as competências os profissionais que desejam, que estão na indústria, né, hoje no varejo, trabalham no varejo, e que querem entrar no varejo, deveriam aprender ou desenvolver? O que você acha? Na verdade, é o seguinte, tudo que é técnica, né, ferramentas técnicas, elas são competências, hoje em dia, indispensáveis. Então, aquela história, a pessoa tem que estar antenada com uma capacidade técnica.
Tá? Isso é uma coisa que é fundamental. E tem que estar, não é só antenada, ela tem que estar se atualizando permanentemente. Apareceu um outro processo, uma nova fórmula, uma forma de fazer uma coisa mais rápida, etc. e tal, quais as ferramentas mais adequadas para usar. Então, técnica vai contar bastante nos próximos anos. Tá? Lógico que vai somar aquilo que a gente já falou. Competência cada vez mais é a palavra de ordem. Você tem que vir somando competências ou atualizando competências ou descartando algumas antigas e começando outras novas. E aí, as suas habilidades pós-pandemia entram por um caminho de envolvimento e de empatia que nunca se pensou tanto no período anterior. Né? Então, essas duas são novas competências que, além de organizacionais, além de técnicas, etc. e tal, são muito comportamentais, né? E hoje tem até a neurociência ajudando a gente a entender essa história, né? De que a gente tem que conseguir entender e se colocar no lugar do outro e ter o afago. Eu não sei se você chegou a ver, ou se o pessoal que está nos acompanhando assistiu, viu essa semana uma informação. Apareceu uma foto no LinkedIn da fadinha que ganhou lá a nossa medalha de prata, afagando uma outra japonesinha, que foi a segunda colocada. Quando terminou, ela foi lá e passou a mão no capacete da menina. Isso mudou o mundo inteiro, mostrando quanto era necessária a informação de que você precisa ter competências de aconchego, de empatia, de olhar para o outro, etc. e tal. Imagina uma menina de 13 anos ensinando o mundo inteiro de que você tem que ter uma gentileza, porque no meu tempo isso chamava gentileza, cumprimente os outros pares que não tiveram a mesma alegria que você. Nós perdemos isso, e aí você precisa ter uma foto dessa rodando o mundo inteiro para dizer gentileza, empatia, é uma competência ou uma capacidade, uma atitude que você tem que desenvolver enlouquecidamente. Né? Isso. E o mundo, essa Olimpíada está mostrando algo que está me chamando muita atenção, que é a vulnerabilidade das pessoas, né? Você viu agora a medalha, a possível medalha de ouro, a americana, Simone, eu me esqueci o nome dela. Ela negou, ela falou, entre a minha saúde mental e eu entrar nessa competição, eu prefiro parar. Quando nós ouvimos isso no mundo competitivo, né? E a Federação Americana está apoiando ela. É um mundo totalmente diferente e de cooperação, de mais humanismo, né? Que coisa bonita. E hoje à tarde eu ouvi isso num grupo de executivos, dizendo o seguinte: quantos de nós realmente tivemos ou temos coragem de tomar uma atitude diante do mundo, privilegiando a saúde mental? Isso. Né? Eu achei o máximo, assim, tinha gente de toda a idade. Tá? Eu acho que o mais jovem devia ter uns 27 anos, e uns velhinhos que nem eu. Tinha gente de toda a idade, acho que umas 35 pessoas. E foi muito interessante, porque aquela história, quem de nós que está batendo papo aqui teve a coragem, ou teria a coragem? A coragem, né? E a gente, todo mundo foi unânime, de jeito nenhum. Gente, a gente precisa mudar a chavinha, né? Isso. Eu acho que essa Olimpíada está mostrando histórias muito interessantes e muito bonitas de humanidade. Essa nova geração que está vindo aí, parece que ela vem com esse empoderamento de olhar o outro, não como o homem é lobo do homem, mas de uma forma mais gentil. E não tão... Vamos dar a mão, né? E vamos junto, né? Isso, porque não vai ter outro jeito, né? Com esse new reset que nós estamos vivendo aí, ó, a prova está aí, né? Quantas pessoas queridas que a gente conhece não estão hoje conosco por causa de um vírus? Como somos tão frágeis numa história como, né? No mundo, né? Nessa vida, né?
Mas nos dias de hoje também a gente está falando do protagonista, que é a pessoa que trabalha. Mas nós, clientes, também mudamos muito. E hoje bastante. Nossa, tá mais gente, né? Como é que você percebe isso também, essa mudança do cliente no varejo sendo recebido numa loja? Como é que passa isso a sua ideia? Como é que você vê dicas com relação a isso? Olha, eu faço um paralelo, sabe? Porque a gente diz que mudou muito, eu acho que mudou um pouco o olhar. Tem uma historinha curtinha que eu me lembro, de pequena, e que ainda existe. Quem conhece São Paulo, no centro de São Paulo, tem um armazém, um cara bem antiga na rua Libero Badaró, que é um armazém que vende secos e molhados, coisas assim, que chama Casa Godinho. Ela existe desde 1898, ou seja, antes de 1900. Então, ela já é centenária e ela continua no mesmo lugar e continua dando a mesma assistência. 4 ou 5 gerações já passaram por lá. Bisavós, avós, filhos, netos, etc. E eles continuam com a mesma excelência. Hoje eles estão na internet, hoje eles estão no digital, etc. e tal. Mas eles não saem do lugar e o pessoal gosta. Aí, questionando o pessoal de várias gerações, por que aquilo continua e outros quebraram, o pessoal diz que é uma coisa só, olho no olho. Então, quando você escuta um cara centenário dizer que ele está no lugar, que ele consegue continuar com resultado, rentabilidade, uma série de coisas, sabendo que a coisa fundamental é olho no olho, e o olho no olho não é o presencial. Hoje eles também estão no e-commerce, né? É assim, a agilidade que eu dou àquela sua solicitação. Então, eu ouvi do bisneto do fundador dizendo o seguinte: Silvia, o importante é que a gente presta atenção no cliente. E quando ele fala, ele já dá todas as dicas que a gente pode usar. As pessoas não usam. Nós estamos usando via digital e continuamos usando no presencial. Tem pessoas aqui que têm mais idade, a gente preserva, porque eles lembram das preferências que o cliente tem. Hoje existem ferramentas para a gente guardar as preferências e a gente não usa as ferramentas para olhar a pessoa. Então, se eu sei que você gosta da empadinha de camarão e você entra para comprar no e-commerce e eu identifico você, eu já deveria começar a puxar um papo para essa sua preferência, talvez que você nem tenha pensado nela no dia de hoje. Então, o que eu percebo é que aquela história, nós caminhamos bastante, os clientes ficaram muito mais exigentes, mas a atenção, a dedicação e o cuidar cada vez será mais importante. E a gente vê lições como essa, de um pessoal centenário. Tá? E tem outros que estão se reinventando. Nossa, eu descobri a América. Não, você não descobriu. O encantar da Disney é prestar atenção na necessidade do cliente. O encantar de várias corporações que estão tendo sucesso é prestar atenção nas preferências do cliente, né? Fala-se do pessoal jovem, né? Pessoal com menos de 27 anos, 30 anos, tá? E assim por diante. E o pessoal tem mais exigência, tem uma série de coisas. Só que a gente não considera o seguinte: o mundo globalizado é um mundo velho. Quem manda no dinheiro é o velho. Quem manda no dinheiro brasileiro é o velho. Hoje eu ouvi uma pesquisa que diz o seguinte: as casas, a partir de 2025, elas serão 65% comandadas pelo dinheiro do idoso, o cara que tem mais que 60, que é aposentado. E a segunda perna é pelo jovem estagiário, que hoje já está neste problema que a gente passa no Brasil, participando da renda da casa, e muitas vezes ele é o mandatário da renda da casa. Veja que loucura.
jovens de 16 anos a 21 e idosos de mais de 60. Duas populações nos extremos sendo visualizadas pelos investidores, pelo pessoal que enxerga os próximos anos como clientes focos para serem estudados e agradados. É uma coisa muito louca. É, verdade. O poder está nas duas extremidades. Duas extremidades. O pessoal do meio, então, o jovem, ele é exigente, ele é tecnológico, é não sei o quê. Ele é tudo isso, ele não tem paciência, tal, mas o que ele não tem é dinheiro. O poder de decisão do dinheiro dele está quando o pai dá na mesada, quando alguém ajuda, a avó ajuda, alguém ajuda. Quem determina onde vai gastar mesmo é ou o jovem, porque agora ele tem um salário de estagiário, e é mandatário gastar aquilo direito, já que é ele que trabalha, ou o cara que é aposentado, ou que tem mais idade, que está ajudando várias partes da família a se colocar. Louco isso, né? É muito louco. Eu vi isso hoje à tarde e falei, gente, parece que eu estou vivendo num outro mundo. Mas é verdade. Não, se a gente for analisar e pensar nisso, né, até então, as pessoas que era tipo uma hierarquia até nas idades. Hoje em dia não. Né? E a gente tem conosco, participando da nossa live, alguns neófitos, pessoas que querem entrar na indústria farmacêutica, querem trabalhar no varejo. Tem o propagandista da indústria farmacêutica, mas tem também aquele propagandista que visita o PDV. Você deve já ter dado muito treinamento para muita gente, né? E já atendeu lá na Drogasil também quantos representantes, tanto visitadores médicos, como também os de farmácia. O que você sugere para eles, com a sua experiência, com a sua visão, para eles terem sucesso, para eles não perderem a esperança que existe espaço para eles? Formei bastante gente, viu? Tem muita gente que eu formei lá atrás que hoje já é diretor. Olha só, que legal. Os neófitos que vários deles passaram na minha mão como estagiários. Antes de virar, a primeira função efetiva eram estagiários, depois eram selecionados e eram admitidos como trainee para depois virar efetivamente o propagandista, etc. e tal. O que eu vejo é o seguinte, atitude é tudo. Atitude é a coisa mais importante. Quer dizer, lógico, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter vontade, etc. Mas o que a gente percebe é o seguinte, o que diferencia o pessoal que consegue produzir resultados e que vai à frente com a história é a atitude. Tá? É a vontade efetivamente de querer realizar. É o fato de gostar do que quer fazer. Eu quero entrar na indústria, eu sempre pergunto para algum neófito, quando ele me diz, como é que eu faço para entrar? Eu digo, não, antes de me perguntar como você faz para entrar, você deve perguntar para você o seguinte, eu gosto e quero? Porque se eu quiser, e se eu gostar de alguma coisa, não interessa se eu vou ser pedreiro ou varredor de rua. Se eu gostar, metade do meu caminho está garantido. Agora, quando eu foco, eu vou entrar na indústria porque o meu amigo ganha dinheiro, tem um carro com gasolina de graça, esse cara não vai ter sucesso, porque ele está atrás do dinheiro e não da alegria. E este nosso novo mundo trabalha com gente que tem vontade, que tem atitude, e que mesmo que tenha um monte de dificuldade, ele tem criatividade para driblar. Você deve ter trabalhado com um monte de gente assim. Porque a vida do neófito, ou de qualquer um, quando começa na indústria, é difícil, porque eles imaginam muito romanticamente esse nosso trabalho. Né? E aí ele se depara com metas, com comprometimentos e uma série de coisas assim, que são difíceis. E se eu não gostar, é aquela história, eu não quero nem sair da cama de manhã. E eu vejo a moçada que passa pela gente, com quem a gente vai trocando, você olha a alegria com que o pessoal no dia anterior, às vezes fechou o dia não conseguindo fechar a sua meta diária, quem gosta, acorda no dia seguinte e fala, puxa, eu tive uma ideia. E vou à luta, olha, eu tive uma ideia, parece que o cara dormiu e sonhou e já acordou com uma outra coisa.
E aquele que não gosta, ou que não ama, ele não vai. Então, competência é quase que um pré-requisito hoje, né? Conhecimento e tal. Mas a atitude e esta alegria, se ela não fizer parte do quadro da pessoa, esquece, vai fazer o que você gosta. É melhor você ser um fotógrafo feliz do que você fazer uma coisa infeliz. E a gente está aprendendo, inclusive com as lições da Olimpíada, que é aquela história, quem é feliz produz. Aquele menino que também ganhou o prêmio no surf lá, que é do interior, de uma praia do Rio Grande do Norte. Quer dizer, meu Deus do céu, esse cara, ele era feliz numa prancha de tampa de caixa de isopor. O que ele foi virar? Ele foi virar um cara naquilo que ele queria ser feliz. Eu conheço o Rafael Medina pessoalmente, de Maresias, de quando ele não era famoso. O que ele queria fazer e o que ele fazia todo dia era ficar de molho no mar o dia inteiro. E a gente dizia, você não cansa porque você está todo encarquilhado até de tanto ficar na água. Para ele aquilo era uma paixão. Era o que alimentava. Então você vê que para qualquer função que a gente vá, e também para os nossos neófitos que estão junto, é aquela história, esta alegria, esta atitude, esta vontade é que transforma você numa pessoa mais competente que os outros, que às vezes têm mais competências formais. Né? Isso é que eu acho que é importante o pessoal enxergar. É o brilho no olho, sabe, aquela alegria que o pessoal enfia a cara e faz. O medalha de bronze da natação também, ele tava treinando num açude, perto da casa dele. Então, a pessoa fala, não, eu não tenho piscina. Tudo bem, eu vou nadar onde tem água. E vai lá e a pessoa faz com limão uma limonada, né? Então você vê que aquela história, tem muita gente que justifica e o outro, ele acha uma forma. Né? Ele acha um caminho. Os nossos, todos que estão na indústria hoje, que já estão trabalhando, e que na época da pandemia tiveram que se reinventar nos primeiros meses, muita gente tinha uma ótima rede de internet em casa, nem um excelente computador, nem um monte de coisa. Todo mundo foi se ajudar. A gente telefonava um para o outro, falava, cara, eu não sei nem que botão aperta. Não, eu te ajudo, vai lá que eu te ajudo. Né? Pede a linha do vizinho, que a sua caia. Né? Precisa melhorar, não sei o que. Precisa trocar o computador. Não, dá uma ajeitada que ele funciona. E tem outros que diziam, a indústria, a empresa não me mandou uma cadeira, a empresa não me mandou o computador. Gente, esse cara é o cara que não vai chegar em 2050. Nem em 2030 ele vai. É verdade. E a gente também, tem pessoas aqui que estão, eu estou vendo aqui, vai aparecendo as carinhas, né? Tem pessoas também que estão mais ou menos na minha faixa etária, sabe? 40, 50... Se bem que eu estou nos 50, então eu já estou no... para aí. Você é muito novo. E aí, o que você acha que essas pessoas também deveriam desenvolver para que elas não percam a esperança? Porque antigamente eu reconheço que 35 anos na indústria farmacêutica era velho. Você passava de 40, você era um herói. Mas hoje em dia... um herói, já está diferente, né? Já está diferente. Né? Mas tem muita gente que me procura no dia a dia, batendo um papo lá no LinkedIn, fala, mas eu já estou com 42 anos, como se fosse uma idade muito avançada, e não é, né, para a indústria. Mas como é que você vê isso ouvindo dos CEOs aí? Eles também percebem isso, ô Silvia? Percebem. Se você olhar no meu YouTube, há uns 5 anos atrás, eu gravei um programa dizendo como o pessoal que tinha 40 a mais poderia arrumar um trabalho. Porque todo mundo já estava reclamando disso. Tá? Ou o que eu vejo hoje, participando de vários grupos do varejo e do comércio, etc. e tal, e da indústria como um todo, com várias modalidades, o que eu percebo é o seguinte, a idade não é mais o determinante. O pessoal de RH também enxerga isso como não é mais o determinante. Apesar de muita gente achar que eu estou dizendo uma bobagem, não é. Prestem atenção. O que o pessoal entendeu é que aquela história, o brilho no olho,
e a atitude, de novo, volta ao mesmo lugar. Porque o que acontece é o seguinte, eu não estaria aqui conversando com você se eu não acordasse todo dia e não tivesse me reinventando. O dia que você me ligou e falou, vamos conversar, eu falei, eu não sei fazer isso aí pelo Instagram, você me ensina? Cara, quem tem mais do que 40, mais do que 45, ele tem que estar todo dia ligado em aprender. Ele tem que olhar, ele tem que fazer, assistir alguma coisa que esteja à frente do tempo dele e se autodesafiar. Hoje a gente pode tudo, porque tem live de graça, tem curso de graça, tem Sebrae ajudando, tem um monte de coisa. Então, não dá para dizer, eu não posso dizer no meu tempo, o meu tempo é hoje, o meu tempo do cara de 45 é hoje, de 65 é hoje, e o de 25 é hoje. O meu tempo é de hoje para frente, não de hoje para trás. Então, se eu souber um pouquinho menos que você hoje, você não está passando a perna em mim porque você tem 50, você está passando a perna em mim porque você é melhor do que eu, naquilo que é necessário. E o que eu vejo é que o pessoal anda desistindo muito cedo. Assim, tipo, eu tento de um lado, não deu, que você vê agora, o pessoal nem olha. Cara, tira a data de nascimento do currículo e manda. Espera o cara te chamar na entrevista para você dar um banho no papo. Não, você já bota lá, tenho 72 anos, só falta escrever que quer jogar dominó. Não vai arrumar ninguém. Tá? Então, eu tenho percebido que aquela história, há um embate entre, nem é um embate, é quase que uma competência saudável entre o jovem, principalmente nos cargos em ascensão, tá? De gerente para cima, etc. e tal, que assim, você tem gente com mais idade, com muita competência, e você tem jovens buscando o mesmo espaço. E o que difere que eles permaneçam é exatamente essa alegria, esta vontade e esse conhecimento, e essa coragem. Porque para estar no mercado depois dos 45 anos, tem que ter coragem e não pode achar que o cara mais novo é melhor que eu. Não, ele não é melhor. Eu já vivi mais, no mínimo eu tenho alguma coisa que conta, que é a experiência. Agora, a experiência de aprender, o jovem tem muito mais do que eu. Se eu quero competir com ele, eu tenho que aprender mais. E se eu tenho mais dificuldade, em vez de eu fazer 4 horas de curso, eu faço 8. E o cara vai lá em 20 minutos, ele aprende aquilo e fala, não é assim, ó, você aperta aqui 2 botões, deu. Então, o que eu vejo, que as empresas estão olhando para as pessoas de 50 a mais com mais atenção. Os recrutadores, o pessoal de RH tem dado abertura. A gente tem experiências do Magazine Luiza que vai lançar uma nova experiência. Ela já tem um time muito grande de gente com 50 a mais na força de vendas varejo. Eles estão lançando também um trabalho para o final do ano para incluir pessoas com 50 a mais. A gente vê gente no varejo fazendo isso, redes de supermercado, etc. e tal. A gente vê nas empresas também. Agora, o que conta é a vontade. O que conta é a capacidade. O que conta, de novo, é a atitude. Tem gente brigando de igual para igual e eu já participei de algumas seleções aonde o diretor ficava sem saber se ele ia pegar o velhinho ou o novo, porque os dois eram tão iguais. Há pouco tempo atrás eu até disse, parece que eu estou participando de um evento de Masterchef, porque vocês estão dando pontuação para pequenas coisas, tipo, a imagem, a dicção, né, são filigranas, porque o resto, cara, estão empatados. Então, tudo conta como eu me apresento, tudo conta quando eu chego com uma energia para fazer uma seleção. Se eu já chego achando que eu sou velhinha, meu cabelo é branco, e eu tenho ruga, e a moça ou a outra moça que é competente é mais bonita do que eu, já me matei antes de chegar. Eu não posso duvidar de quem eu sou. Né? E muitas pessoas perdem aquilo que não deveriam perder, que é a autoestima. E a capacidade de entender que eu sou, sim, muito bom. Desde que eu tenha a certeza das competências que eu estou apresentando. Nossa!
Olha, se tivéssemos no final da live, essa aí já fechava a live com chave de ouro. Você deve ter visto isso nos seus pares, né? O pessoal dos 50. Eu atendo muitos presidentes e diretores de indústria que às vezes me chamam para uma mentoria só para ouvir verdades, tá? Eles me ligam e falam, a gente queria ouvir algumas coisas que a gente não sabe se está ouvindo ou não. Então, muitas vezes, é interessante você enxergar, porque é exatamente isso. O cara está tentando definir qual é o caminho que ele vai tomar mais adiante, e hoje as pessoas vivem muito bem. Ontem eu estava ouvindo aquele Provocações da TV Cultura, era o Fernando Henrique Cardoso. Cara, 90 anos, numa lucidez que eu falei, gente do céu, né? Então, aquilo, quer dizer, o cara de 90 anos pode arrumar um trabalho, tá? Ele não vai ser triatleta, mas ele pode ter competência para escrever, ele pode ser um gerador de conteúdo. Isso. Né? Ele pode ensinar alguém, pode ser mentor de alguém. Quanta gente precisa de um mentor? Verdade. Né? Eu acho que todos Quanta experiência você tem? Quanta experiência você tem do teu conhecimento todo, nesse tempo todo, que pode gerar mentoria para um monte de gente que às vezes tem que tomar uma decisão entre vou por aqui, vou por ali, e não sabe. E às vezes, num bate-papo de 1 hora, você me dá caminhos mais ricos do que eu passar 3 anos em terapia. Nada contra, a gente tem que fazer terapia também. Mas o lado organizacional, muitas vezes você dá uns caminhos que eu falo, gente, como é que eu não pensei nisso? Né? Quanta contribuição um cara pode fazer nisso? Perfeito. Olha só, são 8h14. A gente tem 15 minutinhos aí para a gente terminar esse bate-papo, porque se a sua agenda permitir, eu acho que vou te convidar de novo. Se você me permitir, a gente faz a parte 2, porque esse assunto aqui... Ó, fazemos um outro pedaço, tudo bem. É muito legal. Mas para a gente deixar esse bate-papo aqui agradável e de muito aprendizado, você poderia passar para a gente algumas dicas poderosas que fizeram de você essa pessoa realizada, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional? Acho que não tem dica, Alexandre, não tem. A dica é aquela história, gostar do que faz. Eu já gostava do que fazia quando eu comecei a dar aula para criança. Eu achava um barato uma criança que não sabia nada aprender a ler. Para mim, aquilo era a coisa mais louca do mundo. Como é que eu estou orientando, ensinando, e um belo dia a criança começa a ler uma frase? Gente, eu vou usar um termo que não é muito simpático, mas era um tesão enlouquecedor. Então, aquela alegria de transformar, de desenvolver, já era muito grande. Eu só fui fazendo isso cada vez mais. A única coisa que amigos dizem é que eu sou um pouco fora da caixinha. Porque, assim, eu sempre achei... Né? Você tem muita energia, muito entusiasmo, como a Denina comentou aqui. Então, é aquela história, o que faz a diferença é que quando você gosta, você vai à luta, né? Essas pessoas que dizem que eu sou um pouco fora da caixinha, é que eles dizem o seguinte, tem gente que entra na fila da autoestima poucas vezes, e eu entrei algumas. Mas eu aprendi desde cedo que resiliência era uma coisa importante. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 7 anos, e a minha mãe era uma pessoa muito adiante do tempo, era professora, trabalhava fora já, etc e tal, e dizia a gente pode tudo. Então nós em casa fomos educados de que a gente podia tudo, que a gente sempre tinha que tentar, a gente nunca devia desistir. Eu não sei se vai dar certo. Primeiro eu faço, se não der certo e eu quiser desistir, eu desisto. Se eu não quiser desistir, eu tento de novo, de novo, de novo. Então, eu venho de uma educação onde você enfia a cara e vai, você enfia a cara e vai, e você descobre que você vai ser feliz. E de tudo que eu fiz, se eu for fazer um levantamento de quantas vezes eu fui infeliz ou alguma coisa foi ruim, tanto pessoal quanto profissionalmente, é muito pequeno. Porque quando a dor era uma dor forte, você olha para ela e fala, se eu ficar com essa dor aqui muito tempo, a vida passa e eu perco. Então choro 2 dias, enfio a cara e vou embora. Isso é uma coisa que se você tem dentro do teu DNA, facilita muito.
né? As pessoas podem ser isso. E a gente vê hoje, né, você vê o cara... Nos esportes a gente tem muitos exemplos. Tinha o Ayrton Senna, tem todos os corredores de Fórmula 1, tem o pessoal todo das Olimpíadas aí que está dando um show, etc e tal, mas você vê aquela história, nada disso é uma magia, é uma construção. Todo dia você trabalha pra caramba. Tem uma imagem que eu gosto muito, que roda toda hora na internet, que é o pé de uma bailarina, todo arrebentado, cheio de band-aid, todo desestruturado. Você olha aquela bailarina num palco na Europa, etc e tal, você fala, pô, é fácil, né? Olha lá, ela no palco em Paris, gente do céu, ela quase morreu, ela não tem pé. E ela tem uma felicidade em não ter aquele pé, ter um pé tudo estrupiado, porque o objetivo dela em dançar é muito melhor do que o pé. O pé é um mero detalhe. E a nossa vida pessoal e profissional é mais ou menos isso. As dores são meros detalhes. Tem que passar pela dor? Tem. Ela existe? Existe. Mas eu tenho que sair desse lugar comum e ir à luta. E isso é toda hora, é todo dia. Não tem conversa. Eu odeio frio, por exemplo, né? Tem esse período com frio aqui. Não interessa. Se eu tenho que atender a minha equipe às 8 horas da manhã, com frio ou sem frio, eu vou. O pessoal hoje estava recordando que há uns anos atrás, nessa época, eu estava em Bagé, menos 3 graus. Eu estava em Passo Fundo e o nosso colaborador, nós fomos na estrada até Bagé. Menos 3. Se eu olhava a estrada, era aquela geada, tudo branco. Gente, eu odeio frio. O que eu estava fazendo lá, há alguns anos atrás, num negócio desse? Porque tudo, essa dor do frio, era fichinha, perto da alegria de encontrar as pessoas que acordaram cedo, que deram seu suor para chegar no auditório para me assistir, que foram lá prestigiar a indústria, etc. e tal. Tem tanto ganho para tão pouca perda, que você até esquece que tinha frio. Né? Então, isso que eu acho interessante. Muito legal. Eu acho que a gente poderia abrir aí para algumas perguntas. Nós temos ainda 10 minutinhos, quem sabe. Aproveite. Né? As pessoas, não é todo dia que a gente tem o privilégio de estar conversando com você. Pessoal, aproveite aí e pergunte. Que a gente tá... Você está conseguindo ler aí as perguntas também ou não? Não. Não? Então tá. Que aí eu vendo aqui... Dá uma olhada por aí. Não. Pode deixar. Mas, nossa, as suas palavras, o que você diz é o que você é. Isso é tão bonito e isso é tão inspirador, porque hoje em dia a gente vê e a gente conversa com pessoas que a palavra não bate, né? Com a pessoa fala uma coisa, você fala, mas poxa vida, mas isso não está batendo, né? E você não, mostra toda essa sua alegria vem de dentro, de fato, né? Eu acho que a gente tem que ter uma coisa que eu aprendi lá atrás, chama inquietude funcional. Eu tive um diretor no banco que ele dizia que a competência que a pessoa tinha que ter era inquietude funcional. Se eu trabalho como instrutor de treinamento, eu quero ser analista. O que faz o analista? Eu aprendo antes de me chamarem para ser. Se aparece uma vaga do mercado de analista, eu vou me candidatar. Se eu acho que eu estou infeliz onde eu estou, eu me candidato para ver, porque eu fico olhando a sala do vizinho, né? O cara ganha mais, ele é isso, ele é aquilo. Tem uma pessoa que passou pela minha mão, foi meu funcionário, depois virou diretor de um grande grupo, e uma vez ele me incomodava como instrutor de treinamento, lá quando a gente trabalhava na Drogasil, e ele me dizia o seguinte, eu estou ganhando pouco. Aí eu disse, então, quando você for de férias, você vai fazer 2 entrevistas de emprego. Se você passar, eu mando você embora. Eu assumi um risco maluco, que nem podia. Ele participou de 4 entrevistas para emprego e não passou. Quando ele voltou, ele era outra pessoa. Porque não adianta eu olhar para o vizinho, eu tenho que saber se eu sou bom. Então, essa inquietude funcional, eu tenho que estar procurando para saber o seguinte... Eu sou tão bom mesmo para ocupar aquele lugar? Porque se eu fosse bom, vinham me chamar. O pessoal diz assim, você não tem um site até hoje? Eu não tenho. Quem é que me indicou nesses 50 anos? O boca a boca. Um indicou para o outro, que o outro chama o outro, que o outro chama o outro.
Eu não tenho WhatsApp, que o pessoal me chama de Jurássica, e eu continuo sem o WhatsApp, recebendo um monte de ligação de diretor, de presidente de empresa, dizendo: eu quero conversar, preciso de uma mentoria sua. O que é isso? Tua inquietude funcional. É tua alegria, tua vontade de ajudar o outro, e para ajudar o outro, primeiro você ajuda você, segundo você estuda pra caramba. Você fica fuçando o tempo inteiro. Muito bom. Olha, só tem elogio aqui para você, o pessoal até comentou aqui, ó, que não tem nem pergunta. Ah, mas não vale, deve ter uns tietes aí. Estão perguntando, inclusive, quando você vai em Recife. Ah, tomara, louca para ir. Eu tô assim, que nem aqueles cachorros presos em casa. O dia que abrir a porteira, eu acho que eu vou ficar viajando um ano sem voltar para casa. Eu não volto, mas eu só vou. Olha, da minha parte está tudo bem. Olha, foi fantástico, adorei conversar com você. Essa live, né, para quem não assistiu, ela vai ficar gravada e ela vai ficar arquivada aqui no Instagram, tá? Quero te agradecer mais uma vez por você nos dar essa honra de bater esse papo aqui com a gente. Eu sei a sua agenda como é, né? Olha as pessoas com quem você conversa e convive. E você está me dando esse momento tão especial de estar dividindo esse conhecimento com pessoas assim que são da minha relação, né? Que fazem parte aqui do meu Instagram. Você queria comentar algum projeto que você está fazendo agora, que você vai iniciar antes de terminar o tempo? Ou podemos fechar por aqui? O que você acha? Não, eu estou disponível para você. O que eu acho é que é o seguinte, a gente tem que pensar que tudo isso que a gente faz é uma forma de mostrar para os outros que juntos somos mais e melhores. E que o futuro é exatamente esse tipo de coisa. Não interessa se eu sou neófito ou não, se eu sou da área ou não, e assim por diante. O importante é que a gente esteja ajudando a desenvolver pessoas o tempo inteiro. Esse é um dos papéis que a gente deve ter, supostamente, na vida, né, tanto familiar quanto profissional, que é estar ajudando as pessoas a se construírem, porque nós fomos ajudados por nossos mentores, nossos gerentes, pessoas que a gente admirou lá atrás, etc. e tal. Hoje, todas as mídias permitem que a gente faça esse tipo de coisa com mais amplitude ainda. Então, por isso que eu estou disponível sempre que você precisar, etc. e tal, e a gente possa fazer esse tipo de coisa, porque ultimamente o que eu ando fazendo é me ligar numa série de coisas que eu já estou pensando o que é que eu quero fazer no segundo semestre de 2022, cara. Tá certo. Eu já estou reinventando uma Sílvia para 2022. Nossa, então tá bom, olha só. E eu tenho certeza que vai vir coisa boa e inédita aí. Tomara. De 2022. Mas muito obrigado mais uma vez a você e a todo mundo que está aqui conosco, acompanhando a live. Ela vai ficar disponível e a gente pode assisti-la quantas vezes a gente quiser. Muito obrigado, tá? Isso. Um grande abraço. Um abraço para você e para todo mundo que participou aí do nosso encontro hoje à noite. Conte comigo, então, tá? Obrigado. Então tá, igualmente para você. Tchau, tchau. Tchau.